Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 31 de agosto, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 27 ao capítulo 29, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Jeremias usa um jugo de boi, né? Então Deus tinha as formas peculiares de falar ao povo. E muitas vezes isso era quase um teatro, não é? Nós já vimos isso em outras ocasiões e agora novamente, né? Deus ele tenta de todas as formas que o povo compreenda a mensagem que é passada pelo profeta. E isso ele vai querer transmitir muitas vezes, né? De forma falada, muitas vezes de forma exemplificada, como a questão do vaso lá na mão do oleiro, do vaso que foi quebrado. Deus ele vai usar diversas formas, né? E aqui ele vai pedir para Jeremias, né, para fazer um jugo e colocar sobre o pescoço. Olha que dificuldade o profeta vai passar, tudo para transmitir com clareza a palavra que Deus queria que o povo ouvisse. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, o filho de Josias, rei de Judá. Assim disse o Senhor: faça um jugo e ponha sobre o pescoço e prenda-o com cordas de couro. Então, aqui nós estamos falando, né, não o jugo de um boi colocado no animal, mas não, colocado no próprio pescoço do profeta. Depois, envie mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom, por meio de embaixadores, que vierem ver rei Zedequias em Jerusalém. Então, ou seja, né, olha que estratégia, aproveitar uma visita diplomática de vários reis, né, com os seus representantes, para enviar esta mensagem. Diga-lhes que transmita essa mensagem aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: com minha grande força e meu braço poderoso fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu e posso entregá-los a quem eu quiser. Agora entregarei as nações ao meu servo Nabucodonosor. Lembra que ontem eu falei sobre isso, né? O mais novo servo de Deus aqui profetizado por Jeremias, nada mais, nada menos que o próprio Nabucodonosor, porque ele foi responsável por executar, né, a vontade de Deus aqui na terra. E aí, com minha grande força e meu braço poderoso. Então ele fala, né, do poder que foi feito à terra, de quão soberano ele é e de que ele entregaria as nações, né, a nada mais, nada menos que o servo dele, Nabucodonosor, que era rei na época da Babilônia. Coloquei tudo debaixo do seu controle, ou seja, ele deu a Nabucodonosor, né, esse poder. Então, todo o poder, toda a autoridade, ela é emanada de Deus, né? Então, por isso que nós devemos orar pelos nossos governantes, porque eles só estão ali por permissão de Deus. Nem sempre é a vontade soberana de Deus. Muitas vezes é a permissiva vontade de Deus, né? E aí, ali estava o servo, Nabucodonosor. Todas as nações servirão a ele. Olha a dimensão de poder dada a Nabucodonosor, seu filho e seu neto, até terminar o tempos deles. Ou seja, na cronologia da história, Deus separou um tempo para que o servo dele, Nabucodonosor, tivesse todo o poder, né? E todas as nações, né, seriam subjugadas a ele. Então, muitas nações, grandes reis, conquistarão e dominarão a Babilônia. Ou seja, haveria um tempo. E esse tempo mudaria
né? A própria Babilônia, em toda a sua potência e poder, deixaria de ter esse poder e seria dado a outros. Submeta-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirva-no. Então, essa era a ordem. Coloquem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Então, aqui você está entendendo, né, o teatro que Deus pede que o profeta Jeremias faça, né? Que ele coloque esse jugo sobre o seu pescoço, prenda-o com cordas de couro, para mostrar qual era a mensagem de jugo que seria estabelecido através do servo Nabucodonosor e que teria um tempo determinado, né? Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo, né? Então, ou seja, era certo isso. Enviarei guerra, fome e doença sobre esta nação, até que a Babilônia o conquiste. Ou seja por bem ou seja por mal, todos serão conquistados pelo servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Não deem ouvidos a seus falsos profetas, adivinhos, intérpretes de sonho, médios, feiticeiros que dizem: o rei da Babilônia não os dominará. Lembra que eu falei sobre isso? Alguns profetas eram totalmente contrários à mensagem de Jeremias, né? Então enganavam o povo, enquanto Jeremias dizia, né, esta mensagem de que haveria sim destruição por guerra, por peste e que todos deveriam se render à Babilônia, né? Então seriam poupados e haveria uma chance para aqueles que se sujeitassem, aqueles que fossem levados para a Babilônia, né? Então aqui mais uma vez é claro, né? Então havia falsos profetas que diziam uma mensagem contrária, que o rei da Babilônia não dominaria, que Jerusalém não seria destruída, né? São todos mentirosos e suas mentiras os levarão a ser expulsos da terra. Eu os expulsarei, os enviarei para longe de vocês. E vocês morrerão, mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar em sua terra e cultivá-la, eu, o Senhor, assim o falei. Então, né, nós podemos ver que alguns serão levados cativos, outros serão, né, preservados na terra, mas ficasse muito claro que estariam sob o domínio babilônico. Depois repetia a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá. Submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e disse ao povo, e vocês viverão, porque você e o seu povo morreriam. Por que escolher guerra, fome, doença que o Senhor trará contra toda a nação que não se submeter ao rei da Babilônia? Não devem dar ouvido aos falsos profetas que lhe dizem: o rei da Babilônia não os dominará, porque são mentirosos, assim diz o Senhor. Não enviei esses profetas. Eles contam mentira em meu nome, por isso expulsarei vocês dessa terra, todos vocês morrerão junto com esses profetas, né? Então essa mensagem já é uma mensagem que nós já ouvimos e que Deus está repetindo agora através desse ato, né? Talvez hoje chamaríamos de ato profético, né? Mas aqui nós podemos ver na prática, né, Jeremias mostrando a dimensão desse jugo que viria. E aí, Nabucodonosor, rei da Babilônia, os deixou aqui quando levou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, para o exílio da Babilônia com todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Né? Então, nós vamos ver que haverá, sim, a invasão. Alguns serão levados à Babilônia, como disse, outros ficarão. E haverá, sim, alguém que governará sobre o domínio da Babilônia, né? Então, é muito certo que as regras serão dadas pelo meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito dos objetos preciosos que restaram no templo e no palácio do rei de Judá.
todos eles serão levados para a Babilônia, e ali ficarão até que eu mande o buscar, diz o Senhor. Então trarei de volta a Jerusalém. E a gente vai ver episódios, né, lá no Palácio Real, com os objetos preciosos, com os objetos, né, ali do templo. E nós vamos ver que acontece um episódio onde Jeremias vai condenar Ananias. Olha só, naquele mesmo ano, é o capítulo 26, o quarto do reinado de Zedequias, rei de Judá. E no mês de agosto, Ananias, filho de Azur, um profeta de Gibeon, se dirigiu a mim publicamente no templo, diante de todos os sacerdotes e do povo, e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: removerei do seu pescoço o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Também trarei de volta Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os outros exilados de Judá, levados para a Babilônia. Certamente quebrarei o jugo que o rei da Babilônia colocou sobre o seu pescoço. Eu, o Senhor, o falei. E aí, Jeremias respondeu a Ananias diante de todos os sacerdotes do povo que estava no templo do Senhor: amém, que sua profecia se cumpre. Espero que o Senhor faça tudo o que você anunciou. Espero que ele traga de volta da Babilônia os objetos preciosos do templo e todos os exilados. Agora, porém, ouça as palavras que lhe digo na presença de todo o povo. Os antigos profetas que vieram antes de você e de mim falaram contra muitas nações, grandes reinos, e sempre advertiram a respeito de guerra, calamidade e doença. Portanto, um profeta que anuncia paz precisa esperar que suas previsões se cumpram antes de ser considerado de fato um enviado do Senhor. Então, o profeta Ananias tirou do pescoço de Jeremias o jugo e quebrou em pedaços. E disse novamente ao povo: assim diz o Senhor, assim como esse jugo foi quebrado dentro de 2 anos, quebrarei o jugo da opressão de todas as nações que foram e estão sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois disso, Jeremias saiu dali. Logo após o confronto de Ananias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: vá e diga a Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou o jugo de madeira, mas em seu lugar colocou um jugo de ferro. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, diz: coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para serem escravas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo do seu controle, até os animais selvagens. Então, Jeremias disse a Ananias: ouça, Ananias, o Senhor não enviou você, mas o povo acredita na sua mentira. Por isso, assim diz o Senhor, você morrerá, sua vida chegará ao fim ainda este ano, pois você se rebelou contra o Senhor. Naquele mesmo ano, 2 meses depois, o profeta Ananias morreu. E aí nós vamos ver uma carta aos exilados. Esse é o nosso último capítulo de hoje, que é o capítulo 29. E nessa carta, né, nós vamos ver que há sempre uma esperança, aqueles que se submetem, aqueles que se arrependem, né? O profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou de Jerusalém aos líderes e sacerdotes, profetas e todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio e outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices, artesãos, foram deportados de Jerusalém. Então, a grande nata, né? Os
principais de Jerusalém, né? A classe, vamos dizer, da realeza, a classe que abastecia a realeza, os artesãos, né? O povo, a elite, né? Na verdade, bem a elite mesmo, as famílias tradicionais, todos foram levados para o exílio, né? Quem ficou? Aquele povo mais simples, né, mais humilde, que foi deixado, que não havia interesse do rei da Babilônia em levá-los, não havia serventia, na verdade, para a Babilônia, esse povo mais simples. Então, eles foram deixados ali justamente para ocuparem a terra sob o comando de alguém, né, que estava debaixo do servo Nabucodonosor, do rei da Babilônia, né? Então, entre esses foi dado a ele a escolha e ele quis ficar ali, né, por permissão de Deus, ali em Jerusalém. Então, por isso que ele manda uma carta, né, aos exilados. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safá, e de Gemarias, filho de Uquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, e a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Olha a mensagem: construam casa, estabeleçam-se nelas. Plantem pomares, comam fruta que eles produzem, casem, tenham filhos, encontrem esposa para os seus filhos, maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos e a multiplicação de vocês não diminua. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade pela qual eu deportei, ou seja, sejam bons servos aí na Babilônia, deem exemplo, né? Sirvam a Babilônia, orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que verdade, não é? Nós vemos aqui uma mensagem clara de Deus, como eles deveriam se portar. Não deveriam ficar chorando, lastimando, né? Com mimimi, com vitimismo, somos escravos, né? Coitado de nós. Não, eles deveriam continuar a viver e a viver muito bem, né? Aqui Deus dá comandos específicos: construam casa, estabeleçam-se nela, faça formar, usufrui dos frutos que vocês tiverem aí, vocês serão abençoados quando vocês abençoarem a Babilônia. Casem, deem casamento aos seus filhos, ou seja, continuem a se multiplicar, porque vocês têm a bênção da fertilidade, né? Então, são na verdade, ordens muito claras e ordens em relação ao dia a dia deles. Isso para nos mostrar que Deus, ele é minucioso, né? Muitas pessoas acham que Deus está se preocupando apenas com o seu espírito, com a sua vida espiritual. Não, Deus se preocupa com você num todo, em toda a sua vida. Ele não te fez apenas um ser espiritual, ele te deu um corpo e uma alma, né? E quando ele morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, Jesus morreu pela integridade de quem é você. Ele morreu na cruz para salvar, né? Não só você por inteiro, corpo, alma e espírito, mas principalmente o espírito, né? E nós podemos ver que aqui Deus dá minuciosos detalhes de como eles deveriam viver, né? Então, de uma vida de forma prática, pautada nas ordenanças de Deus. Essa também deve ser hoje a nossa conduta, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Então, lá, vocês viram, tinha sim profetas enganadores. Não vai ser diferente também aí na Babilônia. Então, estejam atentos, não deem ouvidos
sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, mas eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Então, Deus é claro, que não quer cair na armadilha, vai contando. E você saberá qual é o tempo determinado por Deus para o término do exílio, porque é 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que eu fiz e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pela qual anseia. Naquele dia, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. E se me buscares de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado de vocês, né? Então, esta é uma mensagem também para o nosso dia, também para mim e para você. Se você buscar a Deus de todo o coração, você o encontrará, né? E os planos que Ele tem para mim e para você são planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseia. Então, nós devemos olhar para a palavra de Deus, sim, num contexto histórico, mas também a mensagem de Deus, ela continua muito clara nos dias atuais, para mim e para você. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.